Olá, sou Meire Viana, pesquisadora da obra poética de Jim Morrison, e escrevi o livro Jim Morrison, O Divino Escárnio, Poesia e Performance. Muita gente deve estar se perguntando por que escrever sobre Jim Morrison? Por que Jim Morrison? Eu acho que essa resposta eu dou nas primeiras páginas do livro, e eu vou ler aqui para vocês. Como se fosse o chamado de um líder xamã, ou de uma entidade extraída dos pântanos, eu fui impulsionada a querer desvendar os escritos de Jim, cuja mente era fantasiosa, criativa, enigmática e confusa. Essa é uma das explicações. Foi como se fosse um chamado, uma vontade enorme de explorar a figura do Jim Morrison, além do vocalista de uma banda de rock do final dos anos 60. Então eu tive essa vontade de conhecer um pouco mais e tive acesso a todo o material possível, e conhecer a poesia dele para mim foi um grande desafio, e eu tive essa vontade, e essa vontade virou este livro. E aí eu vou traçando algumas considerações sobre alguns poemas que eu escolhi, e eu vejo a poesia do Jim como de uma riqueza imagética muito grande. Eu vejo o Jim como um poeta universal, que há muito, talvez, a ser explorado, mas que eu comecei a abrir caminho, a abrir portas. Só que eu enxergo Jim além de ser um vocalista de uma banda de rock, eu enxergo além das portas, eu enxergo o poeta e o artista performático que ele foi, porque ele levou ao palco, ele levou o teatro, a teatralidade. Então isso também reforça a figura dessa a figura lendária, de uma certa forma, porque ele virou como se fosse uma lenda que está muito no imaginário de muitas pessoas, como um cara loucão, um cara cheio de desvarios, mas ele era um poeta. Então, esse lado foi o lado em que eu pude sentir mais a sua alma. Eu vejo alguns elementos que eu presenciei na sua escrita, e eu estou aqui trazendo para vocês, fiz um rascunho. Essa sua escrita é cheia de estranhamento, então se percebe esse estranhamento com as palavras. A sua poesia é vista como um objeto estético, assim eu enxerguei, como um objeto estético que é ampliado pelo nosso campo de visão. Cabe a cada um de nós traçar um significado. Tanto é que no final do livro eu escolho alguns poemas e interpreto, e no final eu deixo alguns para que o próprio leitor, leitora, faça a sua interpretação. Então é isso, a poesia é carregada de elementos simbólicos, e eu falo do exílio, o tema do exílio que é muito presente, o exílio como o refúgio. Ele usa essa expressão Van Harden, que é como se fosse um lugar fantasioso, um paraíso artificial, e essa idealização do poeta está muito presente nos poetas, nos romancistas, nos românticos do século XIX, nos poetas simbolistas franceses também. Então é sempre esse ideal de lugar, e ele queria fugir para algum lugar, para alguma floresta habitada por entes, por entidades indígenas. Tudo isso faz parte do seu universo imaginário, e que pode ser atribuído a tantos e tantos outros poetas de várias gerações. Além do exílio, a questão do olhar, isso está muito presente, se vê aí muita a sua bagagem de experiência de cinema. Ele estudou cinema, então ele tem esse olhar observador sobre a vida, sobre a natureza humana. Tanto é que ele cita uma frase, um verso que diz: meu olho é Deus, porque cria o mundo. Também essa coisa do olhar, essa questão do olhar que
que propõe muito significado sobre o objeto e revela a nossa natureza humana e nossa fragilidade humana. Olhos são portas, olhos julgam, podem nos manter sob controle também. E é visto como um farol que guia tudo ao nosso redor. Outro elemento presente é a infância. A infância está muito presente porque retrata essa criança selvagem que ele foi, que está lá no seu inconsciente, ele que rompeu com a família, mas a criança está sempre dentro desse jovem poeta, e que é visto como um lugar onde onde habita o seu lado mais lúdico, mais ingênuo. Além da poesia, também falo de alguns elementos que estão presentes no palco, que ele levou para o palco, como o grito e a queda, que são carregados de simbologia. E interpreto também algumas letras de música, como The End, que é uma verdadeira epopeia musical, repleta de significados, de muito misticismo e de uma sonoridade hipnótica impressionante. E eu falo também da celebração do lagarto, que é uma epopeia, um poema que grandioso, e que muitas vezes ele usou no palco, fazendo suas recitações, porque durante as apresentações da banda, muitas vezes de Morrison estava ali recitando a sua poesia, mostrando, querendo mostrar o seu lado mais, vamos dizer assim, mais ofuscado pelos holofotes, né, da música, de toda aquela fama de ter sido um vocalista, um astro do rock orgástico, e entre outras expressões que eram muito usadas na época e que, na verdade, reforçou muito a figura, o mito, né, a figura mitológica, nesse sentido de ter sido perpetuado como um deus dionisíaco e que celebrou todo aquele ritual de liberdade, mas que por trás e bem lá escondido se encontrava um poeta que estava querendo ser reconhecido como tal. Então a celebração do lagarto é um mundo de possibilidades, é uma verdadeira epopeia, com muitas imagens surreais, abstratas e visionárias. Eu falo do espanto do Jim ser quem ele é, de que ele vê a experiência humana atrelada à sua condição de finitude, e são caminhos tortuosos e portas que se abrem, e cabe a cada uma entrar, adentrar e fazer o seu caminho, seguir a sua trilha. Eis aqui, Jim Morrison, o Divino Escárnio.